Seu marido lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos ler de novo? Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Essa pergunta de Eucana para sua esposa, Ana, revela para nós algumas realidades. Ela sofria, e vamos contextualizar rapidamente aqui, eu sei que você conhece o texto. A Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril, mas a Bíblia só não fala sobre a esterilidade de Ana. A Bíblia fala que foi Deus quem fez com que Ana ficasse estéril. Isso nos intriga, porque Deus sabia que se uma mulher fosse estéril naquela época, era uma mulher que sofreria. E a Bíblia faz questão de dizer que foi Deus quem fechou a madre de Ana. E isso faz com que a gente pergunte ao Senhor algumas coisas. Deus encerra, Deus fecha a madre de Ana e a impede de gerar. A Bíblia diz que Eucana tinha um outro relacionamento conhecido por Ana, com Penina. Existiam algumas situações assim à época. E a Bíblia diz que Penina deu filhos a Eucana. Penina era uma mulher frutífera. Ela gerou e deu filhos àquela casa, deu filhos àquela família. Em contrapartida, nós temos Ana, a mulher que era amada por Eucana, pelo seu marido, mas ela não podia dar filhos a ele. Isso alugou prédio na cabeça de Ana, porque Eucana a amava, mas ela não podia retribuir esse amor com a expressão da continuidade da sua casa. Ela não podia dar continuidade à sua família, e Ana todo ano vai para a igreja orar. Tinha uma oração, tinha uma oferta que era entregue ao Senhor anualmente, e todos os anos Ana estava lá orando, clamando, buscando, pedindo. Certamente você já passou por uma situação assim na vida, onde você ora, onde você pede, onde você acredita, onde você insiste, mas nada acontece. Existem momentos em que não acontece porque não oramos, não acontece porque simplesmente não é tempo de acontecer. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso. Diz a Bíblia que tem um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Ela é tão clara que diz que há tempo de chorar, mas também diz que há tempo de sorrir. A Bíblia diz que há tempo de nós nos alegrarmos, mas a mesma Bíblia que diz isso também diz que há tempo de nós nos entristecermos. A Bíblia diz que há tempo de nós abraçarmos uns aos outros, mas ela também diz que há tempo de nós nos distanciarmos e não abraçarmos. A Bíblia fala que há tempo de nós edificarmos, mas ela também diz que há tempo de nós derrubarmos. Portanto, existe um tempo, existe uma estação determinada por Deus para todas as coisas debaixo do céu. A realidade que essa mulher está vivendo é uma realidade onde ela está clamando, orando, pedindo, insistindo, mas nada está acontecendo. O que a gente faz quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente clama, mas nada acontece? O que nós fazemos? O que nós pensamos quando estamos fazendo tudo o que precisa ser feito, mas nada acontece? Existem momentos assim na nossa vida, onde nós estamos fazendo tudo aquilo que é necessário ser feito, mas simplesmente nada está acontecendo. Meu lindo, Ana estava num cenário como esse, mas a Bíblia diz que em determinado momento da sua vida ela orou, e orou com amargura de alma. Eu quero que você leia comigo o texto em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10. Olha só o que está escrito ali. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, o texto diz assim: e com a alma amargurada ela chorou muito e orou ao Senhor. Com a alma amargurada ela chorou muito e orou ao Senhor. Existem realidades que na verdade elas nos aproximam de Deus,
Redobre sua atenção, estou construindo com você esse raciocínio. Ana estava passando por um momento, não de dor física. Ana não estava sentindo uma dor que um remédio poderia tirar dela. Ana estava sentindo uma dor na alma. E a dor na alma, ela não é visível. A dor da alma às vezes não é percebida. A dor da alma às vezes não é notada. Porque um sorriso no rosto, porque algumas piadas e algumas risadas são suficientes para disfarçar aquilo que os olhos não são capazes de enxergar. Mas o que Ana estava sentindo era uma dor que remédio não podia arrancar dela. A alma de Ana estava ferida. Ana carregava consigo dores dentro da sua alma e, portanto, um dia, ela com a alma completamente amargurada, se prostrou diante de Jesus e orou ao Senhor. Olhe para mim e escute isso. Existem dores que te empurram para mais perto de Deus. Existem coisas que nós sentimos que na verdade nada mais é do que Deus nos empurrando para perto dele. Existem realidades que acontecem na nossa vida, situações que enfrentamos que nada mais é do que Deus nos aproximando dele através de algo que nós estamos sentindo. Meu lindo, Deus não está buscando te afastar dele com a dor que você sente. Às vezes essa dor é permissão de Deus para que você se aproxime dele. Vou te explicar. Penina não era um problema. Penina foi a mulher que empurrou Ana para chorar diante do altar. E a sua madre será aberta para a glória do nome de Jesus. Eu vou te dizer, Penina não é aquilo que vai te impedir de viver o que Deus falou que você viveria. Ao contrário, Penina é aquilo que vai te aproximar do que Deus já liberou sobre a tua casa. Alguém recebe isso? Diga amém. Penina parece que está competindo, parece que ela está te roubando a cena, parece que ela está arrancando tudo de você. Na verdade, Penina está te colocando no lugar onde você precisa estar, no centro da vontade de Deus, com a sua alma prostrada, rendida diante do altar, chorando e orando ao Senhor, o único que pode e tem poder de mudar a nossa vida. Alguém pode dizer amém por isso? Portanto, Penina não é um problema. Penina é um instrumento que aproxima Ana do lugar que ela deveria estar. A dor pode te destruir, mas ela também pode te aprofundar. A dor pode te levar para um buraco escuro, para um quarto fechado, pode. Mas essa dor também pode te levar para um lugar de reconstrução. Essa dor também pode abrir a janela do céu sobre a tua casa e inaugurar um novo tempo sobre a tua vida. Meu lindo, quantos estamos aqui hoje que a dor nos trouxe onde estamos? Quantos do que estão aqui hoje não foi a dor, que foi um caminho que Deus usou para te trazer diante do altar? O que eu estou pregando aqui hoje é: essa dor parece que vai te destruir, mas na verdade ela vai te projetar para aquilo que Deus liberou sobre a tua casa. Alguém pode dizer amém por isso aqui? Meu lindo, essa dor não vai te matar. Jesus vai usar essa dor para te levantar, para te dar um destino, para te dar uma direção, para te reerguer para a glória do nome de Jesus. Quem crê recebe. Por favor, aplauda Jesus o mais forte que você pode. Vamos lá. Aleluia. Deus é bom. A Bíblia diz que Ana está orando. Ana está, mas ninguém está entendendo. Vamos de novo? Ana está orando, mas ninguém está entendendo. Enquanto Ana orava, o sumo sacerdote está olhando para Ana e dizendo: Ana está embriagada. Enquanto Ana está rompendo teu coração diante do altar, as pessoas estão olhando para Ana e dizendo: olha lá, ela está bêbada, ela está desrespeitando a presença de Deus, está embriagada. Na verdade, quando Ana é questionada, Ana diz: não é isso. É que na verdade eu estou com a minha alma rendida diante do altar. É o texto que nós lemos. Ela estava ali com a alma amargurada, orando, clamando, chorando a Deus. Meu lindo, existem momentos da vida que você ouve a pergunta que Ana ouviu. A pergunta que Ana ouviu foi: eu não sou melhor para você do que você tivesse 10 filhos?
O marido está olhando para a esposa estéril e está dizendo a ela: eu te amo do mesmo jeito. Será que o meu amor por você não é suficiente? Não te representa 10 filhos? O que te mais falta? Ah, meu lindo, Eucana está bem intencionado, mas Eucana não fazia ideia do que Ana sentia. Existem perguntas que nós ouvimos que você até consegue recebê-las de bom tom, porque elas estão bem intencionadas, mas elas só revelam o quão distante as pessoas estão daquilo que nós sentimos. Isso só revela o quão distante as pessoas estão da intimidade da sua alma. Escute uma coisa: talvez Eucana esteja te perguntando: mas por que você está triste? Mas por que você reclama? Mas por que você não está feliz? Por que você não está satisfeito? A verdade é que só Ana sabe o tamanho da dor que ela sentia. A verdade é que só Ana conseguia entender a amargura da sua alma. Eucana, seu marido, por mais que a amasse, era incapaz de entender o que estava dentro dela. Só que isso não acabou dentro de casa, isso continuou fora também. Porque quando ela sai de casa e vai para a igreja orar, o pastor à época olhou para ela e disse: está embriagada, mulher. Era outra vez ela não sendo compreendida, ela não sendo entendida, a sua dor não sendo compreendida pelas pessoas. Às vezes você sai de um ambiente, a tua dor não é compreendida lá, você vai para um outro ambiente, a tua dor continua não sendo compreendida lá. Mas quando você decidir prostrar-se diante do altar, quando você decidir render a tua alma diante de Jesus, pode ser que o seu marido não tenha te entendido, pode ser que o teu pastor não tenha te entendido, pode ser que os ambientes que você andou, que você caminhou, ninguém tenha entendido nada. Mais, meu lindo, existe um Deus no céu que conhece a intimidade do teu coração, e Ele está pronto para te ouvir e para te responder, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Quem pode dizer amém por isso? Meu lindo, Deus escuta orações que ninguém mais entende. Você pode olhar para alguém que está perto de você e dizer isso a ele? Diga: Deus entende orações que ninguém mais entende. Pode ser que você esteja passando por um momento de incompreensão. Pode ser que a tua dor esteja sendo incompreendida ou mal interpretada. Pode ser que as motivações do seu coração estejam sendo questionadas. Pode ser que você passe por um momento de turbulência. Pode ser que isso seja uma verdade, mas Deus entende a sua oração. Alguém pode dizer amém por isso? E graças a Deus, meu lindo, Deus entende. E é isso que nos faz permanecer, é isso que nos faz prevalecer diante do altar. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 1, versículo 13. 1 Samuel capítulo 1, versículo 13, o texto diz: como Ana orava. Como que ela orava? Tem momento que é isso. Tem momento que é silêncio. Seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. O pastor não entendeu a oração da irmã. A irmã estava lá orando. Silenciosamente os seus lábios se mexiam, mas ninguém compreendia ela. Achavam que ela estava embriagada. Agora, eu queria que você prestasse atenção na primeira parte desse texto. Em outras traduções diz assim: Ana, porém, falava no coração, e só os seus lábios se moviam. Existem coisas que surgem na nossa cabeça. Existem ideias que surgem a partir de um raciocínio. Mas tem coisa que nasce no coração. Tem ou não tem, gente? Você tem com certeza dezenas de ideias, dezenas de projetos, você tem um monte. Mas eu não tenho dúvida que aquilo que nasce no teu coração ocupa um espaço maior na sua vida. O que Ana está nos ensinando é que aquilo que nasce no coração frutifica. O que Ana está nos ensinando é que aquilo que foi gerado antes nasceu no coração dela. E eu tenho orado para que Deus nos acerte com uma flecha, que quem
o nosso coração para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu não sei qual é o ambiente, qual é a área, qual é o chamado, qual é o ministério que Deus tem para cada um de vocês aqui hoje, mas eu tenho orado para que o teu coração queime de uma forma incontrolável. Eu tenho crido que o nosso coração vai ser incendiado por algo poderoso. Não faz sentido com o que acontece do lado de fora, porque de fora você tem a incompreensão, de fora você tem a dor, do lado de fora você tem a esterilidade, mas do lado de dentro você tem um coração queimando por algo novo. Do lado de dentro você tem um coração queimando, incendiado, acreditando que Deus tem poder de fazer tudo aquilo que foi gerado dentro da tua alma. Meu lindo, você pode levantar uma das suas mãos para os céus? Eu quero profetizar isso aqui hoje. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, um coração queimando. Boas ideias são sempre bem-vindas, mas eu oro por um coração incendiado, por uma convicção que não venha da sua mente, mas que nasça no teu coração. Jesus vai incendiar a tua alma com clareza, com destino, com algo profético que está sendo gerado e que nascerá a partir de você, para a glória do nome de Jesus. Quem crê, diga amém e aplauda Ele bem forte, por favor. Vamos lá. Samuel não nasceu a partir das suas peregrinações. Samuel não nasceu a partir do momento em que sua mãe vai ao templo apenas. Samuel nasceu quando ele foi gerado no coração de Ana. Quem está comigo, diga amém. Existem coisas que estão sendo geradas dentro do teu coração hoje. Jesus tem gerado no nosso meio realidades que serão conhecidas, mas que antes estão sendo percebidas dentro do teu coração. Eu oro para que haja sensibilidade da nossa parte, para entender aquilo que Jesus está gerando em nós e através de nós. Quem está comigo, diga amém. Olha só, vamos aprender algumas coisas com Ana. Ana não estava em um estado perfeito, emocionalmente falando. Ana hoje, ela certamente teria um laudo. Ana hoje certamente seria indicado a ela algumas medicações. Ana, nos dias em que estamos, ela com certeza teria sido atendida e medicada, clinicada, porque a frustração era tanta, a decepção era tamanho. Ela olhava para a Penina e enxergava a Penina como uma competidora. Seu marido não a compreendia, o seu pastor também não sabia o que ela estava fazendo diante do altar. Ela orava, ele falava que ela estava bíblia. Essa moça com certeza hoje estaria em uma situação crítica. E o que ela nos ensina é que a perfeição emocional não é requisito para que Deus se revele na tua vida. Essa moça passava por um momento de instabilidade emocional. Essa moça, apesar de estar lá na igreja, apesar de estar no templo, apesar de cumprir o seu papel religioso, estar ali sempre acompanhando a sua casa, a sua família, ela estava em um estado de instabilidade emocional, meu lindo. Ela passava por uma situação onde a sua alma estava sendo afligida. A dor não estava apenas em uma situação, não, ela tinha tomado uma proporção tão grande que a sua emoção estava instável, que o seu quadro emocional estava instável. Quem está comigo, diga amém. A verdade é, ela está nos mostrando que a questão emocional não é impeditivo para Deus fazer o que tem que fazer em nós. Vou dizer de novo. O seu estado emocional, e aqui eu falo para todos, porque as emoções oscilam, porque as emoções, elas não se sustentam de forma linear, elas alteram às vezes dezenas de vezes ao longo do dia. É assim ou não é? Quem é que acorda bem-humorado aqui? Deixa eu ver, quem é bem-humorado logo cedo? Levanta a mão para eu ver. Jesus Cristo, só isso? Tem gente que acorda bem-humorado, aí 10 horas da manhã está de mau humor. É assim ou não é? Meio-dia está feliz porque vai almoçar, aí almoçou, ficou bravo porque, eu não sei. Existem pessoas que a emoção, que o humor
altera dezenas de vezes ao longo do dia. Existem outros que são mais evoluídos e mantêm um quadro de bom humor durante todo o dia. Você conhece alguém assim ou não? É raro, mas tem, né? A verdade, minha gente, é que as emoções, elas mudam. Ana não esperou um estado de estabilidade emocional. É isso que eu estou construindo com vocês hoje. Ana não esperou um cenário perfeito. A Ana não esperou um alinhamento dos seus sentimentos. Ana tomou uma decisão. Quem está comigo em nome de Jesus? Ana não esperou as suas emoções se assentarem. Ana não esperou ela olhar para Penina e olhar para Penina com um olhar de amor, de compaixão, não. Ana, no meio daquele caos, ela se prostrou diante de Jesus. Escute uma coisa: não importa o estado emocional que você se encontre, o que importa de verdade é a sua posição, é a sua decisão diante desta circunstância. Escute uma coisa: se você se prostrar diante do altar, independente do seu quadro emocional, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quem crê e recebe isso, diga amém, em nome de Jesus. Deus é poderoso. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que as nossas emoções não é um limitante para Deus fazer algo. Você pode estar não tão bem, você pode estar não tão feliz. Isso não limita o poder de Deus na tua vida. Quem crê nisso comigo, gente? Não limita. Não limita. Existe um poder desconhecido em derramar o nosso coração diante do Senhor. Olhe para mim. Às vezes a gente abre o nosso coração para um monte de gente, mas não abre o nosso coração para Jesus. Por quê? Porque nós cremos no que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus é onisciente. A Bíblia fala que Deus é onipresente, que Ele é onipotente. Portanto, se Deus é onisciente, Deus sabe o que eu sinto, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe absolutamente tudo. E a gente se vale dessa premissa para não orar, para não derramar o nosso coração diante do altar. Deus sabia sobre a dor de Ana, Deus sabia sobre a situação de Ana, mas Ana, com amargura de alma, se prostrou diante de Deus. Apesar da onisciência de Deus, isso não é motivo para que nos afastemos do altar. Deus sabe de tudo, sabe, porque sabe é que devemos nos render diante dele e prostrar o nosso coração a ele. A verdade é que o coração do homem é um lugar onde só Deus pode andar. Eu posso analisar as falas, eu posso deduzir comportamentos, eu posso extrair raciocínios lógicos de uma série de realidades, mas, meu lindo, coração é só Deus que conhece o teu coração. Eu queria que você fosse vulnerável diante do altar. Eu queria que você se tornasse alguém vulnerável diante de Deus. Que o teu coração não fosse escondido, que a tua alma não fosse escondida diante de Jesus, mas que ao contrário disso você possa abrir, expor o teu coração diante do altar. Às vezes nós nos escondemos por vergonha. Às vezes nós tapamos algumas feridas porque temos vergonha das feridas que temos. Deixa eu te dizer uma coisa: toda ferida exposta diante de Deus é uma ferida curada. Toda ferida escondida de Deus, pode ter certeza, isso vai gerar feridas em outras pessoas também. Deus está pronto e disposto para tratar as mazelas da nossa alma. Deus está pronto, disponível, à disposição para mexer onde precisa ser mexido, para arrumar o que precisa ser arrumado. Mas Ana, não dá para Deus fazer isso se você permanecer escondendo o teu coração diante dele. Ana revela para Deus o que estava no coração dela. E quando Ana expõe o coração dela diante de Deus, Deus então a responde. Deus então a responde diante daquilo que ela tinha pedido ao Senhor. Ela queria o que, gente? O que Ana queria? O que Ana queria? Ana queria calar a boca de Penina.
Ana queria parar o sofrimento dela. Ana queria andar com seu filho para que todo mundo que um dia olhou para ela e disse que ela não geraria, percebesse que ela gerou. Ana queria dar um basta em tudo aquilo. Mas quando Ana abriu o seu coração, ela disse: olha, se o Senhor me der um filho, eu então te devolvo por todos os dias da sua vida. Existe um poder tão sobrenatural em abrirmos o nosso coração a Deus. Às vezes você está se movendo só para dar um chega para lá em Penina. Às vezes você está se mexendo, se movendo só para poder mostrar para a Penina que não é bem por aí. Mas Ana, é tempo de nós abrirmos o nosso coração diante de Deus. Quando o teu coração for aberto, a tua madre também será. Quando você abrir o seu coração diante do altar, Deus então abre a tua madre para gerar na terra. Escute uma coisa: quando houver um alinhamento entre o nosso coração e o coração de Deus, então passaremos a manifestar na terra aquilo que já é revelado e percebido nos céus. Você pode levantar uma das suas mãos para os céus em nome de Jesus? Eu estou profetizando sobre a tua vida, meu lindo. Seja lá onde for, no seu trabalho, na sua escola, na sua atividade, eu não sei o que você faz, mas onde você estiver, o céu será revelado na terra a partir daquilo que será gerado em você. Jesus será conhecido a partir do que for gerado dentro de você. Portanto, abra o teu coração, renda-se diante dele, e o nome de Jesus será glorificado na tua vida. Quem crê, recebe. Aplaude Jesus comigo, vamos lá. Você pode pegar na mão de alguém, se você puder, diga para ele: o altar não é lugar de aparência, é lugar de entrega. Ela não foi performar diante do altar. Ana não estava fazendo uma oração bonita, ela estava derramando a sua alma. Ana não estava fazendo um discurso bonito, ela estava simplesmente derramando a sua alma diante do altar. Você não precisa de uma oração bonita, de um discurso pomposo. Você não precisa de boas palavras, você não precisa de uma... Não, meu lindo, tudo que você precisa é abrir o seu coração diante do altar. Uma mulher incompreendida pelo marido, uma mulher incompreendida pelo homem, uma mulher que não era compreendida a sua dor, ela está prostrada diante do altar, e quem podia mudar a vida dela estava ali, ouvindo tudo que ela estava dizendo. A gente fala para todo mundo, mas nem sempre a gente fala para Deus. Você já falou para Deus o que é que está de fato dentro do teu coração? Quem está comigo, diga amém. Olha só, Ana nos ensina mais algumas coisas. E uma das coisas que Ana nos ensina é a persistência. Tem muita gente que desiste logo na primeira negativa. Tem muita gente que para logo na primeira dificuldade. Tem muita gente que desiste logo na primeira discussão. Quantos casais, quantas famílias, logo na primeira discussão pós-casamento já se considera: não era pra gente mesmo estar junto, vamos rever isso. Rever o que, meu lindo? Não é a primeira e não será a última. As discussões trazem alinhamento para uma vida sadia, saudável. O pastor estava falando para discutir. Não, eu estou falando para você alinhar o coração. Estou falando que a fala, que o diálogo, que a comunicação estabelece um alinhamento entre os corações. Ana está ali clamando, Ana está ali, mas o seu marido, ninguém entende nada. Mas Ana está persistindo. Escute uma coisa: você não pode desistir tão fácil daquilo que Deus te entregou. Você não pode desistir de uma forma tão fácil daquilo que você orou tanto para viver. Você já pensou que você um dia orou para viver o que você está vivendo hoje? Você já pensou que um dia você pediu a Deus, chorou para Deus, para estar no lugar que você está,
para estar no emprego que você está, para estar ocupando o espaço que você ocupa hoje, e de repente você está ali olhando e falando assim: ah, mas esse lugar isso, esse lugar aquilo, meu lindo. Você gerou isso em oração. Deus te entregou os desafios que você está enfrentando hoje. Deus te entregou os problemas que você pediu para enfrentar. Ou você achava que só seriam as coisas boas que viriam? Os desafios vêm junto de tudo isso. Os problemas, as dificuldades acompanham toda a entrega daquilo que é bom. Também tem os seus desafios. Ana estava ali clamando, pedindo, insistindo, perseverando em algo que ela acreditava. Você não pode abrir mão disso, porque ao abrir mão disso você está dizendo: eu não acredito tanto assim naquilo que eu quero. Quando você desiste, você está declarando por meio das suas ações, por meio das suas decisões, que você não ama tanto quanto dizia amar, que você não cuida tanto quanto dizia cuidar, que você não zela tanto quanto dizia zelar, meu lindo. A tua persistência, a tua insistência revela o tamanho do seu amor por aquilo que Deus te entregou. Há uma mensagem para nós aqui hoje, e a mensagem é: insista, permaneça, persista, não desista. Quando você continua, você está declarando: eu honro e reconheço que foi Deus que me deu, e eu permanecerei cuidando daquilo que o Senhor me entregou. Quem pode dizer amém por isso? Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Vou falar de novo: não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Alguém pode aplaudir a Jesus, pode celebrar a Ele por isso, com alegria na alma. Ana está insistindo, sim ou não? Sim ou não? E Deus? Deus está em silêncio. Ana está orando. Vamos para o texto? Vamos ler o texto? Olha lá, 1 Samuel 1:7. Olha só o que diz. 1 Samuel capítulo 1, versículo 7. E isso acontecia ano após ano. De ano em ano, Ana estava lá fazendo o que precisava ser feito. E Deus permanecia em silêncio. E Deus permanecia em silêncio. O silêncio de Deus não mudou o comportamento de Ana. O silêncio de Deus não mudou, não mexeu na fé de Ana. O silêncio de Deus não comprometeu aquilo que já tinha sido gerado no coração dela. O silêncio de Deus não fez com que Ana desistisse, ao contrário, fez com que Ana persistisse. Meu lindo, o silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus não é Deus simplesmente te ignorando. O silêncio de Deus é Deus te amadurecendo. O silêncio de Deus é Deus te esticando. O silêncio de Deus é Deus te fazendo crescer. Ana estava orando, Ana estava persistindo, mesmo com Deus em silêncio, sem nada acontecendo aparentemente do lado de fora, mas o coração de Ana estava sendo alinhado de ano em ano, de tempo em tempo, de dia em dia. Parece que não tem nada acontecendo do lado de fora, pode até ser, mas do lado de dentro Deus está alinhando o nosso coração para que vivamos aquilo que um dia já foi gerado dentro do nosso coração. Quem pode dizer amém por isso, em nome de Jesus? Você pode declarar: Deus, eu acredito e eu permanecerei, em nome de Jesus. Você pode? Aprova Ele se você pode, com alegria. Vamos lá. Sabe quem começa e não termina? Criança. Sabe quem pode começar algo, mas não permanecer naquilo? Uma criança. Agora, alguém que é adulto, alguém que é maduro, ele começa e ele permanece, ele prevalece, ele insiste, ele não se move por circunstâncias,
Ele não se move por estado emocional. As decisões deles não são frágeis. As decisões são bíblicas, são fundamentais. Alguém comigo para dizer amém por isso ou não? Meu lindo, a perseverança revela o nível da nossa maturidade. O quanto a gente está disposto a perseverar é exatamente a mesma proporção do quão maduro nós somos. A proporção da nossa maturidade é revelada pela nossa persistência, pela nossa permanência. Está cheio de gente começando coisas grandiosas, gloriosas, mas parando logo depois de uma corrida curta de 100 metros. Deus não está te chamando para uma corrida de 100 metros. Deus está te chamando para uma jornada de fé viva e que exigirá de nós persistência. Quem está comigo diga amém. A Bíblia diz que o reino do céu será tomado à força. Você está achando que vai ser o quê? Pãozinho com leite, meu filho? Deus está te esticando hoje, dizendo: vamos embora, meu filho. É tempo de você permanecer, é tempo de você revelar o que você de fato acredita. Sabe, as palavras revelam muitas coisas, mas ações revelam muito mais. Está cheio de gente que diz assim: estamos junto, mas na primeira oportunidade dá um beijo no rosto e vai embora. Lembra? Tinha uma moça chamada Noemi e suas duas noras, Ruth e Orfa. Quando apertou, Noemi ficou sem marido, ficou sem os filhos. Ela olhou para suas noras e disse: vai embora. Uma delas, que foi órfã, deu um beijo no rosto e foi embora. Em contrapartida, Ruth olhou para ela e falou assim: eu estou com você, o teu Deus é o meu Deus, teu Senhor é o meu Senhor, vamos estar junto. Lembra de Judas? Judas estava na mesa com Jesus, estava ou não estava? Quem foi que botou Judas na mesa? Vamos lá? Quem foi que botou Judas na mesa? De novo, pra você gravar. Quem foi que botou Judas na mesa? Como foi que Judas apontou que Jesus era Jesus, traindo Jesus? Quem é que beija o rosto? Quem tem intimidade ou quem não tem intimidade? Quem tem intimidade está próximo ou está longe? Qual surpresa, gente? Judas está na mesa. Jesus botou Judas na mesa. Judas na mesa só revelou quem Jesus era. Traiu Jesus? Não. Só revelou que Jesus era Jesus. Escute uma coisa. Deus, Ele nos aproxima de algumas pessoas e que em alguns momentos elas agirão de modo que revelarão quem nós realmente somos. Existem ambientes que vão te expor de uma tal forma que as suas palavras serão insuficientes para sustentar aquilo que você diz ser, mas que talvez o silêncio das suas palavras, mais o poder das suas ações, isso sim vai revelar quem você realmente é diante de Deus, meu lindo. Aquilo que nós falamos importa, mas aquilo que nós fazemos importa ainda mais. Aquilo que nós declaramos é muito importante, mas aquilo que nós fazemos é ainda mais. Está cheio de discurso vazio, está cheio de discurso fundamentalista, mas sem nada que sustente esse discurso vazio. Escute uma coisa: Jesus está nos chamando para um lugar não de palavras vazias, mas de obras que sustentam uma vida íntegra diante de quem Deus é. Jesus está te chamando para um lugar onde a persistência não é opção, onde a insistência e permanência serve apenas para revelar o caráter que temos firmado em Deus, no Deus que nós acreditamos. Quem está comigo diga amém. A gente precisa entender que o que você fala revela, mas o que você faz revela ainda mais. Quem está comigo, gente? Você já viu
alguém entrando por um currículo incrível. Você olha o currículo do cara, você fala: meu, esse aqui é uma sumidade, isso aqui é raríssimo, não tem. Contrata. Dá 2 semanas, demite. Porque o que está ali não comunica com o que se faz. Deixa eu te dizer uma coisa: as palavras podem abrir porta, o talento pode abrir porta, o dom pode abrir porta, a sua capacidade em alguns pontos específicos pode te colocar em alguns lugares, mas não vai te sustentar lá. O que sustenta? São as suas ações. O que sustenta um cara não tão bom naquilo que faz, pode acreditar, é o quão bom ele é naquilo que ele se comporta, da forma que ele se porta. Agora, tem muita gente boa com um comportamento que destoa absolutamente da fé cristã. Tem muita gente boa, talentosa, maravilhosa, incrível, mas que o comportamento não é nem perto um comportamento de crente, um comportamento cristão. Oh, meu lindo, Jesus está talvez em silêncio para que a gente revele em obras, em comportamento, quem nós somos. O silêncio de Deus não gerou revolta em Ana. O silêncio de Deus não gerou dúvida em Ana. O silêncio de Deus não gerou nada no coração dela. Deus permaneceu no mesmo lugar dentro do coração dela, mesmo que Deus tenha encerrado a sua madre, mesmo que Deus tenha ficado em silêncio, Ana permaneceu acreditando. O que eu estou te perguntando hoje é: se Deus fechar a nossa madre, se Deus não responder a nossa oração, como nós permaneceremos diante de Deus? Crendo que Ele permanece o mesmo, crendo que Ele permanece sendo todo poderoso, ou o silêncio de Deus e o fato de Deus ter cerrado a madre de Ana, o fato de Deus ter nos impedido de vivermos algumas coisas, será que isso será suficiente para que Deus se torne alguém que será questionado por nós? Ou será que as nossas ações permanecerão demonstrando que nós acreditamos no Deus que nós professamos, ainda que Ele não fale nada, nós continuamos acreditando que Ele pode tudo? Ainda que Deus nada faça, nós continuamos crendo que Ele tudo pode fazer. Alguém comigo me acompanha nisso aqui? Diga amém em nome de Jesus. Deus é poderoso. Olhe para a Bíblia e perceba uma coisa: os grandes milagres que nós às vezes falamos, a grande maioria deles passaram por um grande período de espera. Grandes milagres, geralmente na Bíblia, passaram por um grande período de espera. O quanto nós estamos dispostos a esperar Deus fazer aquilo que Ele disse que faria. Se Deus demorar, a gente vai olhar para Jesus e dizer, como a irmã de Lázaro disse: se o Senhor tivesse chegado mais cedo, meu irmão estaria vivo. Vai botar a culpa da morte de Lázaro nas costas de Jesus? Vai botar a culpa da morte de Lázaro na demora de Jesus? O Senhor não teve prioridade, porque se tivesse prioridade, tivesse vindo quando tínhamos avisado, o Senhor, meu irmão, estaria vivo. Quanta ousadia, não? Quanta coragem. Meu lindo, Deus é soberano. Alguém comigo ou não? Vou dizer de novo: Deus é soberano. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, é verdade, mas Ele também é um Deus de justiça, fogo consumidor. A gente não pode ignorar a realidade de que Deus permanece sendo Deus. Ainda que te ame como filho, ainda que te trate como filho, Deus permanece sendo Deus. A espera não pode gerar em nós questionamentos. Existem coisas que você vai precisar esperar, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quantos gostam de boas notícias aqui? Se você tiver coragem para
permanecer, se você tiver disposição para insistir. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem um tempo determinado por Deus. Se você aguentar firme, se você suportar, no tempo certo, aquilo que foi gerado dentro do teu coração será conhecido e percebido por todas as pessoas à sua volta. Vou te dizer, aquilo que um dia existiu apenas dentro de você vai ser carregado por você no nome de Jesus. Quem recebe isso? Quero profetizar e nós encerraremos. Fique de pé se você pode.